Bom, e aí pessoal, beleza? Vamos lá para mais um react e eu quero reagir a esse vídeo aqui, eu acho do Júnior, né? O antes tinha mandado aí tem uns dias, eu fiquei de reagir ele, vou aproveitar o momento e reagir. Foi falado sobre os homens? Eu acho que é com aquela. Isso. Eu já fiz um react de um outro assunto, né? Desse debate que o Júnior fez com essa delegada, né? E aqui agora eles vão falar do estupro marital, né? Estupro conjugal, marital, que é um negócio ridículo, mas é lei, né? Já existe. Então vamos ver o que é que essa cidadã vai falar, né? Aqui e como é que o Júnior vai rebater. Beleza? Lembrando, pessoal, quem quiser dar uma força aí pro canal, participar do nosso grupo de apoiadores, é só se tornar membro aí na descrição do vídeo, tá? E também quem quiser dar uma força para nossa vaquinha, vai estar aí no comentário fixado, tá? Fique à vontade. Vamos ver isso aqui. Deixa eu desacelerar um pouco aqui. Vamos ver se 1.2 fica bom, né? Bom, então é isso aí, vamos ver. Foi falado sobre os homens com crimes. O homem que agride, o homem que bate, o homem que, enfim, que abusa de menores ou da própria família, isso é um criminoso. Sim. Nunca no patriarcado isso foi regra. Inclusive o estupro sempre foi punido. Eu queria entender se você concorda de verdade. Não, o estupro não era punido. Não, você concorda de verdade que nenhum... Não, o estupro não era punido, tá? Fala aí, como não era? Um homem tolera o estupro. Não, tem homens que estupram. Não. Que existia a obrigação marital, sexo entre homem e a sua esposa, isso era uma obrigação. Não, calma aí. A obrigação, tipo assim, a mulher, ela não tinha nenhum tipo de obrigação social. A única obrigação que ela tinha era com o marido. E uma das obrigações básicas era o quê? O sexo. Aí ela vai me dizer que isso é estupro. E isso justifica a tal cultura do estupro. E isso dita que o homem tem prazer no estupro. É isso que ela vai dizer? Que a discussão sobre homem estuprando já é uma coisa ridícula por si só. Sabe por quê? Porque a quantidade de homens que são estupradores é uma quantidade risível. Né? Não tem nem como contabilizar. Tanto que você não consegue catalogar isso porque é um número irrisório. Só que aí agora a cidadã, ela vai pegar uma história do passado que era uma obrigação da mulher, não que a mulher era obrigada, ela poderia simplesmente não fazer o sexo, mas ela perderia o casamento. Ou seja, o que ela está colocando? É uma obrigação dentro do casamento, é uma obrigação enquanto o casamento. Ou seja, houve um acordo entre duas pessoas no casamento, a obrigação da mulher era, a obrigação do homem era. Tipo assim, aí ela tá colocando como se só houvesse a obrigação para a mulher e que essa obrigação era algo forçado, era só ela não casar. Ou, se ela não cedesse o sexo pro marido, ela que aceitasse o divórcio. Né? Caramba, bicho, é bizarro, cara. Isso existiu ao longo dos anos e até hoje existe. Até 2000. Como assim, velho? Até hoje existiu, até hoje existe. Sim, e eu quero saber onde é que tá o estupro nisso, né? 2004, a critério de informação era lei. Existia a mulher honesta no Código Penal. Então acho que falta... Sim, e era ruim, não entendi. A mulher honesta. Fala aí, se é bom ou se é ruim. Sabe? A mulher fica soltando umas paradas e ela tenta botar algo como ruim, mas eu só vejo que ela, né, queria uma vida ou que fosse uma vagabundagem, né? Porque assim, o homem tinha a obrigação de prover, bababá, bababá, bababá. A mulher qual era a obrigação? Se ela não cedesse sexo pro marido, o casamento poderia ser anulado. Aí tem a obrigação da mulher honesta. Por que existia a lei, cidadã? Não é porque as mulheres davam golpe do baú na época, davam golpe da barriga, eram golpistas, mentiam sobre a virgindade? Não será que era por isso? E que a lei não passava pano pela cabeça da mulher? Não passava a mão, né? Na cabeça da mulher? Não passava pano pra mulher? Será que era isso? Porra, você poderia explicar, você tá falando, existia a lei da mulher honesta. É ruim ser honesto? E se existia uma lei pra obrigar a mulher a ser honesta, será que a mulher não era um negócio meio complicado? Porra, bicho, se você explica, só fica soltando, cara, sabe? Só fica soltando. Se ela disser que é de direito, eu vou acreditar. Porque isso aí é tudo tramontinada, né? Puta que pariu, bicho. Um pouco de robustez para você pesquisar as deturpações conceituais. O homem acreditava... Quem tá deturpando é você. Que eu acho que a lei era muito clara, né? Que era um direito dele ter sexo com uma mulher porque casou com ela.
O homem acreditava que era direito dele ter sexo com a mulher porque casou com ela. E não é. E o cara casou pra quê exatamente? Qual é o sentido de você casar com uma pessoa? Além da vida conjugal, do sexo e tudo mais. Que porra é essa, velho? O cara casa pra quê, cidadã? Me explica aí. Pra ficar alisando o cabelo da mulher, ouvindo ela, conversando com ela, chamando ela de minha rainha, minha princesa, patroa. E ela fala como se estivesse abafando, velho. Caralho, que bizarro, velho. E é estupro. Ah, detalhe, ela não é feminista, tá? Ela mesmo fala. Caracterizado. Só que o que acontece? Como é que é? Como é que é? É um direito dele ter sexo com uma mulher porque casou com ela. E o direito da mulher? Não tinha, não. Tá. E é estupro hoje caracterizado. Não, calma aí. Ela falou que é estupro hoje caracterizado. Isso não é estupro. É estupro hoje caracterizado? Não, não é estupro. Não existe lei que diga que isso é estupro. Existe a lei de estupro marital quando a mulher não quer ou coisa do tipo. Tudo bem, né? Casar hoje é burrice, tal. Mas você está simplesmente usando de anacronismo. Você quer aplicar uma coisa que era costume antigamente, baseando-se nas leis de hoje. Ô, cidadã, isso aí, você sabe o que é? Isso aí é canalice. Entendeu? Isso é canalice. Isso é falsificação histórica. Entendeu? Isso aí não se faz. E aí ela quer pegar essa lei antiga e tá, e aí os homens são estupradores por isso. Quer dizer que o marido querer sexo com a mulher é estupro. O que acontece? Existe um grande número de subnotificação, porque obviamente a gente não tem testemunhas. A gente não tem, entre quatro paredes, na clandestinidade, testemunhas oculares. Ou A vida do casal, entre quatro paredes, é algo clandestino. Meu Deus, cara, que porra é essa, velho? Caralho, a mulher não tá falando 30 segundos e já falou um monte de merda absurda. É isso aí. Pra ela tá dizendo que todo homem casado é estuprador. Porque se não dá pra saber o que tá acontecendo lá dentro, logo o cara é estuprador. Quer dizer, o estupro não é algo forçado mais. A pessoa não tem o corpo de exame de delito. Não, isso aí não funciona. Eu já tô perdendo o raciocínio aqui, cara. Sério, eu já tô... Eu não sei o que é que eu vou falar aqui mais, porque... Vamos lá. Testemunhas presenciais ou testemunhas de outra forma. Aliás, quando existe uma premeditação, e aí a gente pode falar o caso do Neymar, né? Ali existia uma premeditação, existia ali uma malandra que queria simular uma prática criminosa, e ali o que ela conseguiu provar foi justamente... Porque ela mesmo filmou a burrice que ela fez. Porque se não tivesse filmado, você ia estar dizendo que ela é vítima até hoje. Né? Você é canalha a esse nível. Eu tô olhando pra sua cara. Você tá olhando bem pro meu olho também, você é canalha. O contrário, que ela era uma fraudulenta, uma criminosa, estava praticando uma denunciação criminosa e o cara não. Agora, a vítima em geral... Tá, e cadê essa acusação verdadeira aí? Você tem? Porque todas que apareceram até hoje são falsas. Você tem a verdadeira? Pra provar que Nájila é a exceção? Você tem? Você não tem, né? A gente tem aqui 10, 15, 20 casos na mídia de falsa acusação de estupro. Você tem alguma verdadeira aí? Ai, bicho. Ela é subjugada, ela é viciada. Perfeito. Doutora, eu vou deixar o Júnior... Caralho, falou nada com nada, bicho. Terminar a pergunta dele, porque eu tenho certeza que ele fez só pela metade. Júnior, você tem o resto o complemento da sua pergunta, por favor. Como ela respondeu, eu volto só pra dizer uma coisa. O estupro, que eu estou dizendo, é justamente mediante coerção, uso de força ou grave ameaça. Tá certo? Não tá certo. Não tá... Sim. Não. Ela vai interromper. No caso, a ideia que tinha... Não. Tipo assim, cara, galera, literalmente, a mulher literalmente transformou o sexo num casamento por qualquer motivo em estupro, cara. Aí tu acha mesmo, galera, uma mulher chega na delegacia dela dizendo que foi estuprada. Mano, pode ser a mentira mais descabida. Tu acha que ela vai fazer o quê com o cara? Olha a posição de antemão que a mulher já assume. A não ser que ela foi estuprada, né? Aí ela tem um trauma absurdo. Porque o que me parece é que esse exagero todo vem de um trauma. Só pode. O Código Penal brasileiro é que o esposo tinha direito sobre o corpo da esposa. Nunca teve isso escrito. Continua, Júnior. Não, tinha sim. Não?
Tinha sim, ele acabou de dizer. Você vai falar depois, calma que você vai Ele falar acabou de depois, dizer que isso daí era o consenso da lei até 2004. O que mudou... Não era. O que... Era, caralho. Puta que pariu. Eu já fiz vídeo até sobre isso. Cara, mulher teimosa. Além de mau caráter, tá sendo burra e teimosa. Meu Deus, cara, como é que pode? que mudou é que agora a esposa não tem mais obrigação marital. Mas hoje também o homem não tem mais obrigação de ficar com ela. Ele pode separar, ele pode procurar outra mulher. A ideia que eu tô te dizendo é que nenhum homem, nenhuma sociedade tolerou o estupro usando a força, a coerção e a grave ameaça. Isso nunca existiu uma coletivização, uma sociedade que permitiu o estupro. Até mesmo porque as próprias mulheres, elas educam as gerações, elas passam os valores. E as mulheres também nunca toleraram esse tipo de coisa. Só que mulher, quando é a inimiga, a rival, elas dizem bem feito. Eu já ouvi isso muitas vezes, quando acontece uma merda. Ah, mas também, quem mais julga questão de investimento e tudo mais são elas mesmas. Tanto que os próprios bandidos do PCC, que o cara conhece muito bem, eles têm, claro, no estatuto que o famoso Jack é punido com pena de morte. Ninguém nunca passa o pano para estuprador. Essa é a verdade. Isso mesmo no Brasil. Perfeito. Raquel, você tem 1 minuto para falar, para contextualizar o que ele falou e mais 1 minuto para sua pergunta. Valendo. O estupro, ele pode ser uma prática criminosa do coito sexual, do coito vaginal ou coito anal. Cara, que definição é que ela... O estupro pode ser uma prática sexual do coito vaginal, do coito anal? Como, filha? Como? Mediante a força, coerção, ameaça, como o Júnior tá falando, ou só a prática em si? Que porra é essa, velho? Mediante violência ou grave ameaça, ou também, se for menor de 14 anos, ou... Sim, ok. Tudo previsto em lei, ok. Ou também, se a mulher estiver sem o discernimento das suas faculdades diretivas, E se o homem também tiver... Aí ela vai usar o quê? Se a mulher estiver bebendo. E se o homem estiver bebendo? Ele também foi estuprado se a mulher transar com ele? Os dois estão se estuprando mutuamente? Como é que você vai definir isso? da autodeterminação do que ela quer ou não quer. Não, calma aí. Olha isso aqui, pessoal. Olha o argumento dessa mulher. Se a mulher estiver sem o discernimento das suas faculdades diretivas, da autodeterminação... Nem ela sabe o que ela tá falando, tá embolando, mas olha a loucura que ela tá falando. Do que ela quer ou não quer. Tipo, beleza. Se a mulher não tiver com o discernimento da autodeterminação, daquilo que ela quer e o que não quer, tá, como é que eu vou saber se ela nem sabe o que ela quer? Como é que o cara vai saber? Como é isso? Como é que você define isso? Você sabe como é que você define isso? Você vai lá, transa com a mulher, 1 ano depois ela diz, eu me senti estuprado. 10 anos depois, como a Juliana, eu não sabia o que eu queria na época, eu me senti estuprada. É isso que ela tá dizendo. Que a mulher, ela pode sair transando à vontade, fazendo o que quiser, bagunçando, e depois ela pode simplesmente virar pro cara e falar, naquela época ali eu não estava bem nas minhas faculdades mentais, na minha autodeterminação como mulher, eu não sabia se eu queria ou não, eu fiz, mas hoje eu me arrependi. É isso que ela tá dizendo, pessoal. Que a mulher, mesmo depois do sexo, ela pode se arrepender e fuder com a vida do cara. Olha o nível que o negócio chegou. E alguém consegue olhar pra mim, consegue olhar pros outros produtores de conteúdo, consegue olhar pros homens e dizer que estamos exagerando em alguma coisa. Vocês estão ouvindo, pessoal? Não é uma mulher qualquer, é uma delegada falando sobre isso. Além do que a gente já tem trazido e falado aqui. Vocês estão ouvindo uma delegada. Sabe? O que ela tá falando claramente é isso. A mulher pode transar, e se no outro dia ela, sei lá, por algum motivo, né, desgraçado da natureza, ou querer te fuder, ela pode dizer que não, eu me senti estuprado. Por exemplo, uma mulher altamente embriagada, ela pode ser vítima de estupro. Tá, e o homem não. Ou uma mulher com faculdades mentais reduzidas, uma mulher que tiver um problema mental... Tá, como é que você define isso, cara? Como é que você define isso, velho? De discernimento, ela E o homem também não pode? também pode ser vítima de estupro. O estupro não é só mediante a violência grave ameaça. É também a prática sexual quando não existe a possibilidade do consentimento. Mas aí é o estupro de vulnerável. Quando é que a pessoa não está no consentimento? Quando ela está desacordada, dopada e desgraçada, velho. Quantos casos desses você tá vendo acontecer, cidadã? Mas aí, é claro, ela vai meter lá que se o marido transar com a mulher dormindo, obviamente é estupro. É isso que ela vai fazer.
É isso que ela quer. Cara, que... Isso também é caracterizado estupro. Então, essa Ela nem sabe que ela tá inventando, tá? Porque nem na lei tem isso. Mas eu sei que algum juiz pode te fuder nessa situação, mas enfim. situação em que havia a permissão do homem ter uma prática contra a vontade da mulher sexual, não. Mas não era permissão, cidadã. Não era permissão contra a vontade da mulher, não. Era um contrato de casamento. Que porra é essa, bicho? A mulher casava sabendo dos direitos maritais. Não era contra a vontade dela, não. E se ela não quisesse, ela poderia sair fora do casamento. Tinha em nenhum ordenamento jurídico. Isso nunca existiu. Quantos minutos? 4h20. Em 2003, né? E foi o papai Lula, né, que acabou com a lei. A mulher deveria sustentar o marido e adotar o nome da família do marido. No entanto, o novo Código Civil confere autonomia, tá? A obrigações para a mulher no casamento, por exemplo, a justiça da mulher no casamento. Não é isso, não, calma aí. Ah. É. A obrigação sexual da mulher no casamento antes de 2003 era regulamentada pelo Código Civil brasileiro. O homem era considerado o chefe da sociedade conjugal com decisões das famílias destinadas a ele. A mulher não poderia praticar atos que o marido não poderia, sem o seu consentimento, alienar imóveis ou contrair bens. Né? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Contrair bens e posse. Introdução, um espaço, Código Civil e tal. A mulher aos poucos conseguia se transformar. Já no, assim. Deixa eu ver aqui se a gente. A situação da mulher. Companheiros consorte do marido com a família, quando ele abandonou o justo motivo de habilitação conjugal. Papel da mulher, linha do tempo, cadê? Direito sexual de devolução. Deixa eu ver aqui se aqui vai ter alguma citação do Código Civil antigo. Desculpe, não tem nada aqui. Tá, vamos fazer a pergunta mais direta. Que isso cai em 2003, 2004. Vai explicar se a mulher sexo obrigatório no casamento. Vamos ver aqui no Juiz Brasil. A resposta à indicação acima foi dada pela 8ª Câmara do Consórcio Veículo Portal BR. No caso, o autor alegou, após o matrimônio, sua jovem esposa negou-se a manter relacionamento. Na contestação, a réia admite que eles ficaram sem se tocar intimamente e afirma que o marido sabia antes de casar que após a celebração do matrimônio não haveria relações sexuais. A turma julgadora... Não, isso aqui não é esse caso, não. A mulher pode recusar sexo, mas a negativa não pode. Sexo é um direito fundamental do marido. Velho, por que sumiram com isso? Aparecia logo de primeira, cara. Conforme decide a corte, a existência de relacionamento sexual entre os cônjuges é normal, esperando o prejuízo no casamento, porque o sexo faz parte do uso e dos costumes tradicionais em nossa sociedade, tanto que, ainda que haja exagero na expressão, se costuma falar em débito conjugal. No referido caso, o autor alegou que após o matrimônio, sua jovem esposa, ele está usando o mesmo caso ali, né? Velho, vamos fazer o seguinte, ficar perdendo tempo, né? Tá, puta que pariu, velho. Eu sei lá, eu não tô conseguindo raciocinar, é que a mulher tá falando tanta merda que tá difícil, cara. No passado, muitas sociedades tinham leis e costumes que tratavam o casamento como uma instituição onde a mulher era considerada subordinada ao marido. Em alguns casos, existiam leis, diretivos conjugais, exceto conjugal do estupro, leis de dever conjugal, algumas legislações... Tá, vai direto, né?
No Brasil, assim como em muitos países, a tradição jurídica ocidental não existia uma lei explícita que obrigasse a mulher a ter relações sexuais com o marido, mas a interpretação legal e cultural, por muito tempo, tratou o casamento como um contrato que incluía o dever conjugal. Isso significa que a recusa persistente ao sexo poderia ser usada como justificativa para anulação de casamento ou divórcio, né? Então, assim, ó, no Código Civil de 1916, o casamento era visto como uma união com direitos e deveres recíprocos, incluindo a coabitação, viver sob o mesmo teto e fidelidade, certo? Então, assim, eram direitos dos dois. Por quê, tá? Aí, aqui você entra nessa questão. Por quê, né? No conhecimento popular e jurídico, né? Isso recaía sobre a mulher. Porque quem negava sexo mais era a mulher, cara, não o marido, entendeu? E isso acontece até hoje. Né? Principalmente dentro de igrejas. A negativa dos deveres conjugais como motivo para a separação judicial. Estupro marital não era crime. Até 1990, o Código Penal brasileiro não puniu o estupro dentro do casamento. A extinção da punidade e impunidade para os crimes sexuais se o agressor se casasse com a vítima. Uma ideia de que vinha... Tá, isso aqui é aquela parada de o cara casar com a mulher que ele estuprou e tal. Que é bizarro, mas enfim, né? Isso aqui não tem como defender, né? Ó, nunca houve uma lei, literalmente, a mulher é obrigada a dar sexo ao marido, mas a interpretação jurídica, ou seja, os juízes, eles agiam dessa forma, e cultural, até poucas décadas atrás, tratava o sexo no casamento como um dever implícito. Hoje, felizmente, né, pra quem? O direito brasileiro reconhece que o consentimento é fundamental em qualquer relação, inclusive... Cara, mas aqui já mudou pra outra coisa. A questão aqui não era forçado o consentimento, a questão é que a mulher, socialmente falando, ela tinha obrigação, né? Ela, como uma boa esposa, tinha obrigação de ceder sexo ao marido. E óbvio que era consentido. Eu não tô dizendo que não existiam os exageros, né? Mas óbvio que era consentido. A questão aqui é que isso aqui não entra, né? Isso aqui não entra. Certo? Óbvio que era consentido. E tanto que a mulher, ela entendia como uma obrigação matrimonial. Ela entendia como uma obrigação. A própria mulher já casava culturalmente, sabendo que era obrigação dela ceder sexo ao marido. E isso era protegido por lei. Apesar de não existir uma lei específica, se um homem chegasse no juiz e comprovasse que a mulher não queria sexo com ele, ele conseguia a quitação do casamento. Ele conseguia. Entendeu? Era comum isso, beleza? Agora, ela dizia assim, não existe uma lei específica. Ok, cidadã. Nenhuma jurisprudência é lei, mas a jurisprudência é válida. Existe toda uma diretriz em cima da jurisprudência que age dessa forma. E era uma jurisprudência comum. Todo juiz agia dessa mesma maneira. Se a mulher não cedesse sexo ao marido dentro do casamento, certo? Valia para os dois, mas como era mais comum a mulher negar, então se a mulher negasse, o juiz dava causa para o homem. Poxa, velho, sabe? Vamos lá. Nunca existiu. O que não existia era a proibição. Não existia a declaração expressa que era legal, mas não existia uma declaração expressa falando que era proibitivo. É essa a diferença. Então nunca houve ali uma situação contrária. Beleza. Então, assim, os conceitos... Então, eu tô vendo aqui que existem conceitos muito... Eu acredito que depois, no final do nosso bate-papo, você vai concordar comigo absolutamente, porque os conceitos aí estão muito mesclados, estão muito confusos. Rapidamente, diz assim, alguns juristas explicam que vou te ler de novo, tá? Alguns juristas interpretam o artigo 1566 do Código Civil, que estabelece alguns deveres entre os cônjuges no casamento. Não. Calma aí. Caralho, a mulher é muito mais educada, velho. Nossa, bicho. Isso é Código Civil, eu estou falando atos criminosos. Meu Deus do céu, velho. Mas é óbvio, ninguém tá falando que essa merda é estupro. Você que tá querendo colocar como uma porra de um estupro. Mas era obrigação da mulher pelo Código Civil. Calma, isso é Código Civil. Eu preciso terminar de falar. Calma, Raquel, calma. Eu só preciso terminar de falar e no final, no ponto, você vai falar. Tá, não, mas isso é Código Civil. Eu tava falando em crime. Tudo bem, eu vou continuar. Não tem um crime configurado. Aqui, tá bom? Alguns juristas explicam que juristas interpretavam... O que ela tá fazendo, pessoal, é a mesma coisa que a lei fazia lá atrás, ou seja, a jurisprudência reconhecia que se a mulher não cedesse sexo ao marido, o casamento poderia ser anulado. Não existia uma lei, mas a jurisprudência agia dessa forma. O que ela tá fazendo? Não existe uma lei específica para determinar o que é estupro.
ainda dessa forma que ela tá falando. Existem algumas questões já, como violência, mas não estupro em si, tá? Tanto que a maioria dos casos que foi apontado essa prática de estupro marital, todos simplesmente, eu trouxe 3 ou 4 casos que houve no Brasil sobre estupro marital e todos os homens ganharam, pô. Ela vai dizer o quê? Que o jurídico é machista. É isso que ela vai dizer. Não, o juiz simplesmente entendeu o quê? Tipo, não tem materialidade para ela provar que foi estuprada. Não faz sentido. Teve uma que até com filmagem, o juiz foi lá e, entendeu? E houve todo um contexto, o juiz liberou o cara. O juíza, teve casos que foi juíza. Por quê? Porque não existe uma lei específica. Ela tá tentando empurrar, não existia essa lei lá na época. Beleza, mas não existe uma lei também hoje que configure isso, pelo amor de Deus. Ela tá tentando anular uma jurisprudência com outra jurisprudência. Que isso, velho? Artigo 1566 Quer dizer, nem é jurisprudência o que ela tá tentando defender. do Código Civil, que estabelece alguns deveres entre os cônjuges no casamento, e sendo entre eles a fidelidade e o dever sexual da vida comum, levando à obrigatoriedade da coabitação e da satisfação sexual. Existia uma interpretação muito mal desse artigo, por isso que muitos juristas colocavam isso no Código Penal. Não existia a transposição do Código Civil pro penal, não. O que O penal não, realmente. E aí ele falou um erro. Não era penal, era civil. Que eram as questões da vara da família e tudo mais. Ou seja, o casamento poderia ser anulado na falta de sexo. Mas não é no penal, obviamente. Não é no penal. existia era, muitas vezes, conseguir um divórcio por não cumprimento. Não cumprimento de uma cláusula Aí ela tá certa. interpretativa no âmbito Só que o quê? Ela quer transformar isso agora em estupro. Que é ridículo. civil, Rodolfo. No âmbito penal, isso nunca foi permissível. Perfeito. No âmbito civil, quando a gente fala em divórcio, contrato, não tem nada a ver com crime. Havia até uma dissolução de casamento, por exemplo, anulação. Existe uma grande diferença entre divórcio e anulação de casamento. Anulação de casamento é que você causou com alguém que você considera fraudulento. Uma pessoa que você te enganou. E aí, se não havia alguns desses requisitos que fossem ali cumpridos, poderia até suscitar uma anulação do casamento. Era o mais comum, era anulação mesmo nessas questões de a mulher negar sexo. Agora, não era transferido. Sabe o que tinha no Código Penal? Que era algo que era plenamente justificado e era uma tese de defesa? Até agora, 1980, 2000, era o quê? Era o homicídio decorrente da legítima defesa da honra. Isso existia. Sim, isso existia. E os magistrados... Tá, e o que é que tem a ver com estupro? Explica o que era a legítima defesa em detrimento da honra. Explica. E até mesmo o tribunal do júri acatava isso como tese. O fato da mulher ter traído... O que tem a ver com estupro? Vá, me diga onde era punido o estupro marital ou existia alguma configuração, se existe hoje. Pelo amor de Deus, cara, tá embolando os assuntos. Dá uma legítima defesa de defender a minha honra com a morte. Isso existiu. Mas nada relacionado à autorização de estupro. Perfeito, Raquel. Se não existia nada relacionado à autorização de estupro, como é que você tá falando de estupro marital? Ela mesmo... Vocês entenderam que ela mesmo se refutou? Porque, de novo, ela está tentando, e como ele falou, ela está tentando pegar a obrigação sexual dentro do casamento que existia no Código Civil brasileiro. Ela está tentando pegar isso e transformar em estupro, sendo que valia para homem e para mulher. Então ela está tentando transformar isso em estupro. Certo? Ela está dizendo que essa obrigação, essa ideia, é estupro. Só que ela acaba de dizer... O que é que ela acabou de dizer agora? Que não existia nenhuma coisa que obrigasse o sexo no casamento. Mas ela acabou de confirmar o Código Civil. O Código Civil obrigava. Mas não existia questão penal. Obviamente que não existia questão penal, era questão civil. Ia para a vara civil. Né? A mulher perdia direito à casa, perdia direito à herança, o casamento era anulado, perdia direito aos filhos. Certo? Agora, isso é estupro? Ou seja, se a mulher perdia o direito, é porque ela podia negar. Então não era nada forçado. Pelo amor de Deus, cara. Nossa, cara, que ridículo, velho. Que ridículo, mano. Colocar os pingos nos is aqui em relação à lei, que ela manja muito mais. Eu também tenho um comentário. Acho que não. Ela pode, na questão de quê? De interpretação, achei muito fraca. Porque ela tentou embolar e achar uma justificativa. Que na lei não era... É óbvio que na lei não vai ser obrigada a estupro, pô. Tipo, o cara não vai ter direito a estupro. Mas o homem tinha direito ao sexo. E a mulher era punida. Punida civilmente. Não criminalmente, obviamente. E o homem também. Se ele não desse sexo à esposa, ele era punido civilmente. É pior, né? Que o cara ia ser chamado de broxa ou de viado. Entendeu?
Ah, velho, pelo amor de Deus, cara, a que ponto chegamos, né, velho? Tipo assim, é isso, é isso, é isso. Chegamos num ponto que todo homem é um potencial abusador, principalmente marido. Olha que coisa. Pessoal, comenta aí o que vocês acharam disso aí, vai. Comenta aí. É, cara, é um absurdo atrás de absurdo. Nossa, que é isso.